Salve, salve, meus queridos. Vamos em frente com mais um Morning Show, nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, aquele bate-papo matinal. Vamos em frente, quinta-feira, 18 de julho de 2019. Sejam bem-vindos. Posto em Washington, na Argentina, Jair Bolsonaro critica ex-embaixadores brasileiros nos Estados Unidos e defende, mais uma vez, a indicação do filho Eduardo. Será que o STF pode jogar areia nos planos da dupla? Veremos. Quem curtiu? Como foi o primeiro dia de testes para ocultar likes no Instagram? Enquanto a rede social diz que o objetivo da medida é preservar a autoestima dos usuários, tem político politizando o assunto, digamos assim. É hoje, hein? Entre as estreias do cinema, a atração principal, é claro, eu tenho certeza que estará entre os destaques desse gatinho do rádio brasileiro, a estreia de Rei Leão. Miau. Fala, Fefito. Tudo bem, e aí? Bom dia, olha só, esses são os destaques do Morning que tá começando. Fefito, quero saber a tag. Temos aí uma hashtag pra chamar de nossa, meu querido, e aí? Olha, temos sim uma hashtag, porque eu sei que as biscoiteiras e biscoiteiros desse país estão desesperados por aí. Por quê? O que eles fazem? Eles ficam pedindo biscoito por like aí no Instagram. Pedindo pra você dar aquele like quando eles são muito bonitos, quando eles são muito espertos, quando eles só são influentes. E agora todo mundo tá nivelado. Os likes não aparecem mais, então a gente tá preocupado com os biscoiteiros e também com você, que agora não vai poder exibir ou stalkear os likes daquele seu boy e tudo mais. Me diga aí, pelo que você troca like, já que o Instagram está em crise com a gente? Troca o like, expor é a nossa hashtag de hoje e em breve falaremos mais sobre essa treta do Instagram. Olha aqui, encorajo você a opinar também sobre esse tema aqui pelo nosso WhatsApp, mensagens em vídeo, tá bom? 11 931 7009 é o nosso número. Você comenta aí essa questão, né, do Instagram, tirar os likes, ocultar os likes, e aí, o que acontece? É o fim do mundo? Comente com a gente, 11 931 7009. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jp.com.br ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp e também nas mídias sociais. Estamos no Instagram, que não tem mais like, e por enquanto, e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos abrir o noticiário aqui já, falando de televisão? E sigo com você, Fefito. Nos últimos tempos, a Rede Globo tem perdido profissionais. Agora é a vez da Mari Palma anunciar o seu adeus à emissora. Pois é, o casal mais gatinho da Globo, Mari Palma e Felipe Ciani, partiu. Não mais será visto no vídeo. Mari Palma saiu em seguida do namorado, que já tinha anunciado o pedido de demissão no começo da semana. Mari Palma, pra você que não sabe da trajetória dela, começou no G1 em 1 minuto, entrando ali no encontro com Fátima Bernardes, na Ana Maria Braga. Depois ela foi promovida, chegou a fazer uma série em 360 graus para o Fantástico, junto com a Renata Ciribelli. Foi deslocada para o esporte, teria sido a grande aposta da Globo na última Copa, mas algo aconteceu ali no meio do caminho, que ela não teve o destaque que todo mundo esperava que ela ia ter, e recentemente também estava fazendo reportagens para o Mais Você. A Mari Palma, ela começou assim como o Cauê Moura, que segue lá no G1 em 1 minuto, mas ela engatou um romance com o Felipe Ciani, considerado até então o novo William Bonner, com seu cabelo levemente grisalho, que também teve uma trajetória curiosa. O modo como ele dava as reportagens, ele falava de maneira coloquial, chamou a atenção de muita gente, inclusive virou exemplo do que fazer no jornalismo da Globo. Mas no meio do caminho ele também perdeu destaque no Jornal Nacional, foi deslocado para o Globo Rural e depois voltou ao jornalismo cotidiano da Globo. Ele, inclusive, no Instagram, nega que tenha sido demovido quando foi colocado no Globo Rural. Inclusive, diz que não é todo jornalista que tem o privilégio de fazer matérias muito longas, de até 15 minutos, que o Globo Rural, na verdade, é uma promoção. Nesse caso, os dois têm uma trajetória que deve ter sido interrompida na promessa ali na Globo. Agora, o que a gente sabe é que ambos têm propostas da CNN.
e devem seguir para lá. A CNN estreia em outubro no Brasil. A Mari Palma no Instagram disse o seguinte, publicou uma foto do crachá dizendo assim, ó, o crachá está todo desgastado assim, porque tem muita história, tem até o selinho de camisa 10 do campeonato de futebol. Essa história tem exatos 11 anos completados no dia 7 de julho. A Globo foi meu primeiro e último e único emprego. A Mari também foi aos stories falar sobre isso. A gente tem um videozinho dela. Vamos ver o que é que ela falou sobre a despedida da Globo. Tem um áudio aqui, Fefito. Tem os vídeos? Ver o áudio. Aqui, ó. Eu juro que vocês não têm ideia da importância que as mensagens que vocês estão me mandando têm. Eu fiz o post falando que eu tô saindo da Globo depois de 11 anos e não tá sendo fácil. Não é um momento fácil, é um momento muito difícil. Foi meu primeiro e único emprego, eu tô lá há 11 anos, é minha segunda casa. Lá eu fiz grandes amigos, lá eu conheci o Felipe. Então, não tá sendo fácil, eu tive que me despedir de gente que eu amo de verdade. Que hoje, enfim, é família pra mim, que eu via todos os dias. Mas é importante mudar. E eu tô muito em paz, eu tô muito bem. E com as mensagens que vocês estão mandando, eu fico muito melhor. De verdade. Obrigada muito por isso, porque vocês não têm noção de verdade do poder que uma mensagem como essas mensagens tem. Não tem noção. Fofa, Fofinha. Fofinha. Mas ela também disse assim, ó, notícias por aí sempre classificaram as minhas mudanças como promoção ou rebaixamento, boas ou ruins. Sendo que, na verdade, mudanças são sempre importantes e positivas. Mudar é difícil demais, mas gosto do frio da barriga, de sair da zona de conforto, de me arriscar. Pois vai se arriscar agora em novos ares, Mari Palma. Ô, Fefito. Bom dia, Vinícius. Para o Vieira. ímpar. A gente entrou junto, né? Não, Vai lá. talvez a nossa dúvida seja até a mesma, né? Vamos ver. Porque é um fenômeno novo que nós temos acompanhado, né, Edgar? Essa debandada de alguns repórteres novos e promissores da Rede Globo. E eu queria perguntar para o Fefito, o que isso tem a ver? Tem a ver com o novo mercado, onde o profissional ele se desprende um pouco mais daquele sonho antigo, né, de formar a carreira numa mesma empresa, principalmente uma empresa como a Rede Globo, que é a maior emissora do país, ou a própria Globo, que também não está conseguindo segurar esses profissionais na emissora? Eu acho que tem mais a ver com o mercado do que com a Globo. Porque a Globo é uma empresa que faz plano de carreira. Mas o mercado profissionais lá investem influencia a maneira como a Globo faz a gestão do seu negócio. Sim. Né? Mas é que a Globo também parou pra pensar que não vale a pena manter tantos jornalistas por salários tão altos. Sim. E não ter o retorno de antes, assim. Ela tem um quadro de jornalistas muito grande. Tanto que, não por acaso, a gente viu muitos medalhões da Charinha Globo. O que chama a atenção é que repórteres jovens, que em tese estão ali renovando, também tenham deixado. E aí, nesse caso, o mercado opera pelo valor. Eles certamente vão ganhar mais na CNN. E ela era um nome trabalhado, né? Fortemente pela Globo, né? A impressão é que ela seguiria, né? E seria catapultada, digamos, a postos mais relevantes ainda, né? Na TV Globo. Pois a gente tem alguns nomes, o Pedro Vedova, que trabalha faz correspondência na Europa. Os próprios âncoras ali, o Trali, né? Que ganharam uma significância. O Bocardi, o Doni Denútil. O Bocardi, isso aí. Olha, que veio da Globo News, né? A gente via até alguns profissionais da Globo, antigamente, recusando propostas maiores de outras emissoras para fazer esse plano de carreira dentro da Rede Globo, né? Pela estabilidade, pelo nome que a Globo dava também ao profissional. Mas é que agora com um caminhãozinho de dinheiro fica difícil dizer não, E tem né? um fenômeno também de mercado, além da questão econômica em si que o Brasil passa. Tem a entrada da CNN aí, que serve como uma espécie de buraco negro, no sentido de sugar, né? Até a luz. Muito alto. Né? Pois é. E olha só, o Felipe Ciani, inclusive, comentou na foto da Mari Palma, dizendo: eu não sei dizer o tamanho do orgulho que sinto dessa mulher linda e corajosa que me aceitou como companheiro de vida. O mundo é nosso, meu amor. Ah, isso é tão romântico, já diria Laura de Carrossel. Palma pra ela, né? Nossa, Meu Deus do céu. Começou. Às Vamos lá. 10h11. Vamos lá. Seguindo aqui no Morning Show, a gente falou agora dessa questão de jornalismo. Vamos em frente aqui da programação do Morning, girando o assunto. Segundo a Folha de São Paulo, mensagens privadas trocadas por procuradores mostram que Sérgio Moro, quando era juiz federal, interferiu em acordo com delatores da Operação Lava Jato.
De acordo com o jornal, que teve acesso a novos trechos de supostas conversas, Moro impôs condições para aceitar colaborações premiadas de executivos da construtora Camargo Corrêa em 2015. Ele teria avisado que só homologaria os acordos se a pena proposta aos funcionários da construtora incluísse pelo menos 1 ano de prisão em regime fechado. Os diálogos mostram também que a interferência do juiz causou incômodo entre Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa, e o então procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. Eles divergiam sobre a melhor maneira de usar as delações para dar impulso às investigações da operação. No entanto, segundo essas mensagens, a posição de Moro prevaleceu e os executivos Dalton Avancini e Eduardo Leite, que já estavam presos em Curitiba, permaneceram mais 1 ano recolhidos. Vamos para a tua avaliação dessa situação, mais uma situação posta aí nos diálogos. Caio, bom dia. Bom dia, Edgar. Ainda bem que a nota começou com segundo a Folha de São Paulo. É ótimo, excelente ressalva. É muito enfadonho, né, comentar aí esses repetidos fiascos da Vaza Jato, porque não se trata nem de mau jornalismo, mas de militância política rasteira. E é muito importante também fazer sempre aquela mesma ressalva. Nós estamos fazendo um enorme esforço aqui de boa vontade, de imaginação, fingindo que essas mensagens roubadas e não confirmadas são reais e não estão editadas nem descontextualizadas. Bom, por se tratar de um ato político e não de uma iniciativa da imprensa, uma iniciativa legítima da imprensa, esses vazamentos eles padecem de um mal crônico. Eles tratam a pior interpretação possível de um fato como se fosse realidade. E esse último caso, publicado pela Folha de São Paulo, cúmplice do site panfletário da Intercept, é exemplo disso. A tese aqui é muito simples. Supostamente, o Moro interferiu em negociações de delação premiada, o que é defeso em lei. Mas qual que é a ausência fundamental nessa pseudo-reportagem? E isso aqui é crucial. Não há nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Moro nesse caso, ao contrário do que dá a entender a manchete. Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro. E talvez para não ficar tão chato, os culpados pela matéria, eles incluíram um diálogo sobre jurisdição, né, que é um tema não relacionado diretamente aí à questão da negociação das delações premiadas. Mas assim, o que a matéria apresenta são conversas entre procuradores da Força Tarefa se referindo ao Moro, né? Moro é ótimo. Essas conversas, elas permitem a seguinte interpretação. O juiz Sérgio Moro, em algum momento, teria se manifestado sobre benefícios concedidos a réus por delação premiada. E ele teria indicado que, no seu entendimento, réus beneficiados por fazerem delação premiada deveriam passar ao menos 1 ano em regime fechado, mesmo tendo colaborado com a justiça e ajudado no processo de outros criminosos. Então, o que eu extraio disso? Em primeiro lugar, um juízo ético e consciente, que não abre mão de punir quem transgrediu a lei em nome de ir atrás de criminosos mais vultosos, vamos dizer assim. Segundo, que por não haver falas do Moro, como a gente já colocou aqui, a gente não pode categorizar isso como interferência do juiz, muito menos negociação. É uma forçação de barra tremenda. E terceiro lugar, que a Folha de São Paulo sequer entende o conceito e o significado de negociação, muito menos como isso se opera na realidade da delação premiada. Negociar envolve transacionar, fazer concessões mútuas, isso em troca daquilo. Então, na ação penal, você dá informações sobre a organização criminosa em troca do abrandamento da sua pena, né? Você é réu confesso delator. O Moro, supostamente, talvez até em caráter de consulta informal, papo de gabinete, papo de corredor, ele sinaliza um critério objetivo que vai balizar o seu juízo sobre o mecanismo da delação premiada. Ou seja, penas que não contemplem pelo menos 1 ano de reclusão em regime fechado não são justas, né? E pelas mensagens, a gente não pode nem afirmar que o pedido de homologação seria indeferido se os procuradores não seguissem esse critério. É uma mistura de boato com ilação, né?
Agora, a questão de você considerar tanto os procuradores quanto advogados de já considerarem qual vai ser o juízo do magistrado, isso é muito comum na vida forense. Você tem advogados e promotores que já sabem de cor e salteado, seja por jurisprudência ou mesmo pelo contato com o juiz, qual a tendência, por exemplo, em relação à dosimetria da pena. Você tem advogados que falam, putz, o meu processo caiu na Câmara tal, ele meio que já sabe qual vai ser o resultado, porque existe aí divergência, principalmente em atribuição de pena, em alguns critérios, principalmente quando a doutrina não é pacífica. E aí tem o ponto final, né, que é considerando aí os princípios da eficiência, da celeridade, da economicidade processual, é muito natural que os procuradores, eles não se proponham a celebrar acordos de delação que posteriormente podem não ser homologados pelo juiz, porque isso retarda o processo e, em última análise, atrasa o combate à corrupção. Vamos lá, eu queria só colocar o seguinte, né? Eu vejo assim, o país está tão polarizado, né? Está tão dividido, está tão radicalizado, extremado em termos de opiniões, em aceitação de contraditórios. A gente vai no exercício aqui. Com base no teu posicionamento, cara, assim, eu acho que essa situação que a gente vive hoje chegou a um ponto em que a própria imprensa se ataca, né? Você começa o teu comentário tecendo críticas a um dos jornais mais importantes do país, né? Com uma história, com jornalistas renomados, premiados, enfim, um jornal que sempre se pautou pelo seu editorial bem definido, mas que está aí, e que se junta a outros veículos, né? Que estão esmiuçando, debruçados sobre esse material do Intercept também. Aí eu coloco a revista, o Semanário Veja, o próprio Correio Brasiliense, outras mídias também de rádio, propaganda e debruçada sobre essas questões. Eu fico pensando aqui, né? Você estudou direito, tem base para justificar o que você quer justificar, né? Através das suas palavras. Mas você fala uma coisa que pode ser usada, e eu vejo comentários que dizem o seguinte com relação à conduta, que dizem o contrário em relação à conduta do juiz Sérgio Moro e define claramente onde que ele extrapolou, aonde que ele exacerbou as suas ações, tomando aí muitas vezes a posição do chefe na prática dessa operação, que é o seguinte, você falou, o juiz sinaliza o que vai balizar depois o seu entendimento e a sua definição enquanto juiz. Quer dizer, aí, para mim, que acompanho, procuro ler diferentes comentários a respeito, diferentes pontos de vista, de tudo isso que a gente está vendo revelado, concluo que isso por si só já é uma prova, dentro da tua própria fala, que o juiz incorreu em uma irregularidade na condução dos negócios. Veja, se ele sinaliza uma coisa para um integrante da força-tarefa que vai balizar a sua decisão lá na frente, pronto, para mim é autoexplicativo isso. Em nenhum momento, nem se a gente tomar as conversas como verídicas, e aqui a gente está falando literalmente de boato, em nenhum momento é afirmado que se o Ministério Público fizer a delação em outros termos, ela não vai ser homologada. Mas a gente precisa lembrar o contexto aqui. A Lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, que formaliza esse instituto da delação premiada no seu artigo 4, ela é uma lei que vige a partir de setembro de 2013. Aqui a gente tem mensagens de 2015, portanto é uma lei novíssima, sem jurisprudência consolidada, sem doutrina pacificada. Mas isso seria um álibi, então, para o juiz poder agir um dos seus maiores especialistas é justamente o Sérgio Moro. É natural, ele palestra sobre isso, ele poderia ter falado isso, inclusive, em caráter docente, numa aula, numa palestra, num simpósio. Mas aí é bem diferente, hein? Não, porque as mensagens falam o seguinte, olha, o Sérgio Moro, ele, ao que tudo indica, pelo que é falado lá, certo? Em algum momento do tempo, ele falou que não vê com bons olhos penas muito brandas para réus que são colaboradores. Mas, Caio, aí na prática eu depreendo do que você fala, que então tudo bem você extrapolar, você... Não, mas isso não é extrapolar, é porque assim, os leigos... Não, é porque é uma questão jurídica. Eu sei, mas pelo que eu tô ouvindo você dizer, eu depreendo do seguinte, tudo bem o juiz cometer atos irregulares que beiram ali a ilicitude para corrigir um mal da sociedade que é a corrupção, que todo mundo, obviamente, quem pode ser contra o combate à corrupção? Olha, ninguém.
Mas vale tudo para que isso aconteça? Óbvio que não. Mas aí que tá a questão, Mas né? esse que é o problema, quando com muita sofreguidão, os leigos e os militantes, sejam eles da imprensa ou mesmo do mundo jurídico, eles se arriscam aí em interpretações da lei. Porque o que acontece? O cara pega, sei lá, o artigo 6º da Lei das Organizações, o parágrafo 6º do artigo 4º da Lei das Organizações Criminosas, ele fala: o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. Aqui está muito claro, até pelo sentido, pela semântica da palavra negociação, que não houve negociação. E aí vem a outra parte, que embasa esse raciocínio da matéria, que é o parágrafo 7º. Realizado o acordo, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade. Peraí, alguém aqui acha que o juiz é obrigado a aceitar, por exemplo, o acordo do MP e do réu? Claro que não. O juiz ele não é refém de um acordo entre as partes. E a lei garante a liberdade. Então é só questão de ler a lei. Eu critico a Folha de São Paulo porque eu li a matéria e li a lei. Então você vai, por exemplo, para parágrafo 8 daquele mesmo artigo, tá aqui, ó: o juiz poderá recusar homologação a proposta que não atender aos requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto. Ou seja, você tem até uma liberdade do juízo. E mais, você vai no parágrafo 1º do artigo... Ele não pode ser o agente da condução do processo. Não, mas ele não é agente da condução. Mas ele age como se fosse. Não, mas onde que ele participou da negociação? Ele age como se fosse. Ele não participou da negociação. Os isso que é defesa em lei. mostram isso, claramente. Imagina, ele falar... Eu posso interpretar dessa forma. Edgar, ele podia dar uma palestra falando assim: eu não acho justo que criminosos fiquem menos de um ano reclusos, mesmo sendo colaboradores. Isso não faz ele cair no tipo penal. Mas se você acha essa conduta imoral, isso é uma questão de foro íntimo seu, mas o que está na lei é isso. Mas você acusa de militância, você fala militância, tem especialistas jurídicos. Provavelmente militantes, provavelmente advogados que estão interessadíssimos em melar a Lava Jato, interessadíssimos em achar... Qual o teor da sua fala, da sua afirmação, se não militância, para o outro lado? Não, veja... Imagina, Edgar, pelo amor de Deus, o teor da minha fala não é militância, é interesse público. Mas você falou... É a busca pela justiça. Porque a consequência, se você tivesse lido a matéria, a consequência das ações do Sérgio Moro foi, inclusive, o desmantelamento de uma organização criminosa dentro de uma das maiores empreiteiras do país. Beleza, isso aí tudo bem, é fato consumado, beleza, mas vale tudo? Vale qualquer coisa? Não, mas ele agiu dentro da lei. Pra você seguir esse é o ponto. E combater a corrupção? Não, mas essa é a questão. Mas ele agiu dentro da lei. Dentro do ele processo. não negociou delações, entendeu? O que os diálogos dizem absolutamente falaciosa a matéria da Folha de São Paulo. Então, não houve negociação por parte do Sérgio Moro. O que na prática acontece é que, assim, ele agiu como o chefe da força-tarefa. Isso é incorrer em ilicitude, isso é correr em irregularidade, segundo o que diz a lei. Mas qual é o contexto em que ele sinaliza as predileções e o juízo dele? Aí. Não, a gente não sabe, é só um monte de boato. Então, desde que os chats foram sendo revelados, dá para enumerar vários, a gente já falou de vários aqui. Ah, sim, já deve estar no 16º episódio disso aqui. Vamos lá, eu sei que pode incomodar muita gente, você se sente muito incomodado com isso. Não, eu só quero que as coisas venham à luz, aconteça o que acontecer, horas. A gente tem que buscar a verdade em qualquer âmbito, em qualquer circunstância. Esse é o meu ponto de vista. Eu procuro olhar as coisas sem viés, sem militância, porque eu sinto que sempre existe, antes de argumentos, essa colocação, a mídia... A quem interessa a mídia brigando, cara? A gente tá numa sociedade polarizada já. Ah, não conte comigo para uma mentalidade corporativista. Eu tô me lixando. A mídia se atacar. Eu vivi até hoje sem a mídia. E não é. Se atacar. Ah, para com isso. Você viveu sem a mídia, mas você dependeu dela. Para com isso, Edgar. Se os caras estão cometendo erro, eu não vou ficar passando o pano pra matéria tendenciosa. Tá louco. Tem outras visões que não acham que é erro, que acham que é ilícito, que acham que é irregularidade. Quem apoia a Folha de São Paulo, bata a palma pra ela. Eu vou vaiar. É essa questão. Não tem que apoiar a Veja, a Folha de São Paulo. Claro que tem. Se eles estão falando a verdade, você apoia. Se eles estão mentindo, você
você critica. Mas quem disse que tá mentindo? Você. Sim, eu e Eu muita não, gente. eu quero olhar se é mentira ou não, você entendeu? Ah, entendi. Você acha que eu já leio achando que é mentira? Claro. Eu nunca elogiei a Folha de São Paulo aqui. Você Pelo sempre contrário. disse, eu tenho viés aqui, cara, muito claramente. Não, sabe? Ô, Edgar, Pera pelo lá. amor de Deus, Você eu tenho sempre posição, disse, eu sou de direita e eu sou você falou, conservador. eu tenho comentário de viés, cara, você se declara assim. Ô, Edgar, você tá confundindo de novo neutralidade com parcialidade. É a mesma confusão de sempre. É perfeitamente possível você ter opiniões formadas, você ter um ideário político e ainda assim você manter a sua independência intelectual. E eu não quero saber se é Folha de São Paulo, eu não quero saber se é Jovem Pan. Eu vou criticar mesmo. A sua crítica eu não tô nem aí, eu sou independente. Ué, mas a imprensa não tem nem 5% de credibilidade, segundo uma das pesquisas da CNT, e segundo o próprio Datafolha tem só 20% de credibilidade. Você tem tendência a Imagina se só uma em cada 5 pessoas confia muito na imprensa, segundo o Datafolha, que também não é muito confiável. Mas então a gente eu simplesmente represento a voz de muitos brasileiros, Edgar. Você mas tá aí equivocado. a gente confia no Existem Zap? outros brasileiros. Existem outros brasileiros também. É legal que você coloque a tua opinião. Mas tem que ser dito também o viés que você coloca. Porque tem os argumentos que você usa, eu percebo várias vezes. Eles podem nitidamente serem usados para o argumento oposto, que na verdade reconhece irregularidade. É muito curioso isso. Claro, você é bacharel, você estudou o direito, você tem habilidade nas palavras e na maneira como você coloca as coisas. Mas escuta, vamos deixar claro aqui. Os argumentos que você usa muitas vezes e você sempre faz um preâmbulo já fazendo uma crítica a um outro órgão de imprensa, que na minha opinião, se você me permite, eu acho que você deve analisar o fato em si, né? O que está acontecendo? Está acontecendo isso? Olha, vamos botar luz aqui. Isso é irregularidade? Para mim não. Beleza, você diz, para mim não é. Para mim o juiz está trabalhando dentro da normalidade, dentro do que diz. O outro fala, olha, não, isso é irregular, isso vai contra o Código de Ética da Magistratura, vai contra o Código do Processo Penal, vai contra os acordos de São José da Costa Rica, como você gosta de falar. Quer dizer, a gente tem que olhar o que está acontecendo. A nós cabe aqui expor o fato para que as pessoas concluam e tirem suas próprias ideias do que está acontecendo com o Brasil. Eu vejo o que está acontecendo e eu vejo uma mídia militante. E diferente de mim, que sou comentarista, ou seja, eu preciso ter opinião, esses órgãos, mas inclusive o Intercept, ele se propõe a fazer jornalismo. Não, ele se propõe a fazer jornalismo, ele se propõe a reportar, como a gente sempre fala aqui, só que eles não reportam, eles vomitam conclusões, né? Então é o seguinte, a minha opinião, Edgar... Assim como outro site antagonista, a minha opinião, ela não exclui outras opiniões. O fato de eu defender com verve o que eu acredito, não significa, em primeiro lugar, que eu sou dono da verdade, nem que outras opiniões não sejam legítimas, e nem que eu quero calar essas opiniões. Menos mal, né? Agora, o site antagonista, por exemplo, ele vai no lado oposto. Ele faz uma defesa, ele faz argumentações que olham o lado da situação. Edgar, da situação. Verdade e mentira estão em lados opostos. Certo e errado estão em polos opostos. É que você coloca como mentira o que está saindo. Mas é mentira. É mentira que ele negociou. Eu coloco como dúvida. Sim. Eu coloco como dúvida, porque se tem mas eu analisei e falei, isso é mentira. Mas você analisou o quê? Os diálogos, os chats? Eu li tudo. Li a lei e falei, o que essa matéria tá falando é uma mentira deslavada. Tudo que saiu no site Intercept, você acha que tá tudo certo. Tá tudo bem a conduta. Se aquilo lá é realmente o que aconteceu, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu tô argumentando nesse sentido há muito tempo. Então, beleza, tá muito claro. Deixa eu falar com o Zé Maria Trindade, em Brasília. Ô, Zé, vamos lá. Aqui é onde eu tava mesmo? Aqui, a Vaza Jato aqui, tá bom, Zé. Quero saber o seguinte, ao longo da tua carreira, você é um cara experiente, Zé Maria Trindade, já rodou, tem mais quilometragem nesses corredores aí de Brasília, do Congresso Nacional, do que a Transamazônica, eu tenho certeza, Zé. Você já acompanhou uma série de escândalos, crises, denúncias, reportagens investigativas, uma experiência e tanto, Zé. Eu quero saber, a Vaza Jato, a seu ver, tá perdendo ou ganhando força? E o que você vê acontecendo frente a esses diálogos que vão saindo dos chats envolvendo aí os procuradores, os membros da Força Tarefa com o juiz Sérgio Moro? Na tua opinião, estão perdendo ou ganhando força? Edgar, olha, há uns anos atrás, no governo Sarney, eu fui conversar com o ministro das Comunicações diante de uma denúncia de troca de canais de comunicação, de rádio e TV, por votos durante o processo da Constituinte. Então o ministro me mostrou aquele formulário contínuo, antes mesmo do computador, do PC, né?
Formulário contínuo era aquela impressão em vários formulários emendados um no outro, parecendo uma sanfona infinita, né? Uhum. E ele deixou aquilo em cima da mesa e disse: os dados estão aqui, só que eu não posso passar para você. E levantou e foi no banheiro. Aí eu entendi que ele estava me passando lá aquelas informações. Eu fiquei 3 meses analisando e cruzando todas as doações, antigamente era doação, agora não, né, um leilão, né, de canais de comunicação de rádio, de TV educativa, e fiz todas as ligações de troca de votos entre o governo doando canais de TV e de rádio e votos durante o processo constituinte. Então foram 2 a 3 meses. Era a revista Senhor, da editora 3, que se transformou na revista Isto É, Senhor, e depois agora Sim. Isto É, isso lá atrás. Aí depois foram as fitas cassetes. Quem conseguiu uma fita cassete trabalhava ali meses, né? A fita cassete ali era uma interceptação telefônica. E depois nós vimos imagens. A primeira imagem de corrupção foi na CPI dos Correios, com aquele gesto esquisito e obsceno, né, do diretor dos Correios pegando aquele maço de dinheiro e colocando no bolso, sem nem mesmo conferir, ninguém confere o dinheiro de corrupção. Se vier faltando, tudo bem. Dizem que muita gente ficou rica aqui distribuindo esse dinheiro. Qualquer coisa é lucro, né, Zé? E pegava metade, aí ninguém confere, não tem recibo. Aí recebeu o negócio e recebi. Aí depois os deputados choram. Eu vi meu nome na lista lá da Lava Jato, que eu recebi 400 mil, foram 200 mil, quer dizer, Sim. 200 mil ficaram pelo caminho. E isso veio evoluindo, e agora a internet, por fim, eu acho, eu tenho repetido isso aqui, nós vamos ver corrupção ao vivo pela internet em poucos anos. Mas eu digo o seguinte, o sigilo é necessário. Sem o sigilo, eu acho que nem as relações de amizade, marido e mulher brigariam, gente perderia o emprego se o chefe pegasse ali as comunicações internas do que falam dele pelas redes e pelas comunicações, não haveria nenhum emprego. Então eu acho esse sigilo necessário, ele é histórico em comunicações, até em cartas. Violar carta é um crime ainda, naquela época era um crime, ninguém podia abrir uma carta de outra pessoa, né? Então existe mesmo esse debate. Agora, o fato existe, é preciso ser noticiado, né? Então, isso vai acontecer sempre. Agora, a demora aí é uma estratégia de quem detém as informações. Zé, rapidamente, me responde. Não foge, não. Tá perdendo ou ganhando força esses vazamentos e o conteúdo que eles vêm revelando? Ganha força, na medida que prolonga esse processo, né? É uma história de que a maldade deve ser jogada toda de uma vez e a bondade aos poucos. Nesse caso aí, é a maldade sendo distribuída a gotas, né? Ô Zé, veja, você coloca muito claramente, né, as coisas como elas são na prática, né? E você fala, muitos vazamentos são ilegais. Esse vazamento aí, hackeado, é um crime. A partir de um crime, se coloca luz em uma possível irregularidade. Na minha opinião, pelo que vejo, claramente, uma irregularidade, um ultrapassar de linhas, uma exacerbação ali de conduta. O Caio pensa diferente, por exemplo, outras pessoas pensam diferente, isso faz o nosso debate diário aqui, né? Agora, o vazamento em si, Zé, esse sim, irregular, seja por parte do Estado, da Força Tarefa, que também vazou quando quis e quando houve interesse em vazar. Agora, a publicação disso, a luz que se coloca através da imprensa, e a importância da imprensa aí, com um olhar distante, com um olhar vigilante, eu diria, sempre nos fatos que estão acontecendo. Isso sim é da maior legitimidade possível. Isso faz parte de um processo característico dentro de uma democracia, e assim a gente espera que seja, né, Zé? O dever é de publicar. A Constituição garante, inclusive, o sigilo da fonte, protegendo exatamente a nossa função, que é de publicar e depois analisar esse processo. Isso não é novidade, viu, Caio? Todos nós aqui sabíamos que a Lava Jato estava ultrapassando fronteiras, o Supremo Tribunal Federal sabia, o ministro Gilmar Mendes falou diversas vezes, e a opinião pública e até meios jurídicos entenderam como o Caio, de que era preciso mesmo ultrapassar fronteiras e se garantir, porque
do outro lado, o adversário era muito poderoso, e o PT estava no governo, eram ministros, eram líderes, eram deputados, então houve ali, nesse grupo Lava Jato, exatamente uma intenção de ultrapassar a fronteira. Havia mesmo esse processo e há ainda restos disso. Isso me parece aquele conto que indica que uma pessoa matou o outro em outro lugar e chegou na cidade pequena lá como herói, né? Aí ele matou o outro em praça pública e foi execrado. E aí disseram, qual a diferença? É que uma coisa é ouvir falar de um ato heróico e bravo, e outra é assistir um assassinato cruel. Então, o que estamos vendo agora são detalhes do que todo mundo sabia do que estava acontecendo em Curitiba, e era preciso fazer esse tipo de processo, porque senão não chegaria onde chegamos, né? Só para esclarecer o meu ponto, eu não penso dessa forma. Nesse caso, ultrapassar fronteiras é só um eufemismo para falar transgredir a lei. Então, eu queria deixar aqui registrado, né, de forma bem clara, de forma bem cristalina. Hoje é 18 de julho de 2019 e, no meu entendimento, até esse momento, a Lava Jato seguiu os ritos legais, e o Sérgio Moro e os seus procuradores. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, hein? Muito bem, obrigado. Bom dia. Um abração, Zé. Trindade falando com a gente de Brasília. Agora 10h37, horário lá da capital federal, Brasília. A jornalista e escritora Miriam Leitão, cuja participação numa feira literária foi cancelada por pressão política, ganhou ontem o apoio de muita gente. Vamos lá, Vini, vamos contar essa história desde o início aí, né? Vamos retomar um pouquinho, né, para o público que ainda não acompanhou direito essa história que aconteceu aí com a jornalista Miriam Leitão e também com o sociólogo Sérgio Abranches, né, Edgar, que tiveram aí as suas participações canceladas na 13ª Feira do Livro de Jaraguá do Sul, realizada em Santa Catarina. São 12 anos já deste evento e, segundo o organizador, é a primeira vez que ele tem que tomar uma atitude como essa, porque ele recebeu em suas mãos, um dia já após o anúncio, né, de que a Miriam participaria da feira, e também o Sérgio Abranches, recebeu uma petição com 3.000 assinaturas pedindo o cancelamento da sua participação por viés ideológico e também posicionamento. Então vem meio naquela história que você estava falando no bloco anterior, da polarização que nós estamos enfrentando no país. Essa cidade, Jaraguá, teve 83% dos votos na última eleição no presidente Jair Bolsonaro, então eles consideram aí a Miriam Leitão e também o Sérgio Abranches como opositores, a tal ponto de não quererem que eles façam uma palestra numa feira literária. Vou além, Vini, opositor é brando, inimigo mesmo. Inimigos, exatamente. E aí o organizador até falou, né, que comunicou isso com uma profunda tristeza, tomou essa decisão com profunda tristeza, mas devido à segurança dos próprios convidados, porque ele também recebeu algumas mensagens, algumas ligações, dizendo que os dois seriam recebidos com ovadas, né? E ele até fez uma associação também com o que aconteceu na palestra do Glenn Greenwald na Flip, onde também ocorreram ali alguns protestos, né? Então por tudo isso ele decidiu cancelar a participação da Miriam Leitão, que afirmou o seguinte: a intolerância foi mais forte, mas o livro sempre vencerá. O Sérgio Abranches também publicou um poema no Twitter dele, a gente pode exibir agora aqui para quem nos acompanha por imagens, dizendo o seguinte: aos que virão depois de nós, Brecht. Realmente, vivemos tempos muito sombrios. Aquele que ri ainda não recebeu a terrível notícia que está para chegar. Que tempos são estes em que é quase um delito falar de coisas inocentes, pois implica silenciar tantos horrores. Porque a gente deve lembrar, né, Edgar, que tanto o Sérgio como a Miriam iriam lá falar da sua formação como escritores, falar dos seus livros, falar dos livros que gostam também, né? Não iriam ali fazer nenhum comício, nenhum posicionamento político, partidário, e mesmo que fizessem também, né? Acho que a gente ainda vive também numa democracia, mas enfim, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Quem saiu em defesa também dos dois foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, também pelo Twitter, dizendo o seguinte: a intolerância é inaceitável. As ameaças a Miriam Leitão e Sérgio Abranches em uma festa literária mais que entristecem.
são inaceitáveis e envergonham os que acreditamos na liberdade como base da convivência. Discórdia faz parte do jogo democrático, impedir a voz, não. O jornalista Chico Pinheiro, da Rede Globo, também saiu em defesa aí da colega de trabalho, dizendo o seguinte: eu dizia que estávamos entrando na Idade Média, quando 7% dos brasileiros, quase 15 milhões, acreditam que a Terra é plana, segundo o Datafolha, não se pode esperar que o exercício intelectual seja tolerado. O livro é a arma perigosa, e aí marcou ali a Miriam. E também o escritor Sérgio Rodrigues, que já participou desta feira lá em Jaraguá do Sul, disse o seguinte: grotesco, tenho vergonha de ter um dia participado da Semana do Livro de Jaraguá do Sul em 2011. Minha solidariedade a Miriam Leitão e a Branches, embora eles não percam nada. Quem perde é o público sensato e civilizado da cidade. E a Associação Brasileira de Imprensa também publicou uma nota dizendo que a radicalização de grupos político-ideológicos que se caracterizam basicamente pelo desprezo ao conhecimento e pela rejeição à diversidade representa um retrocesso civilizatório inaceitável para a democracia brasileira. Edgar. Vamos lá, e aí? Vocês querem comentar? Eu acho muito triste. Desculpa, Caio. Não, imagina, pode ir. Eu acho muito triste. Eu fico pensando na trajetória da Miriam Leitão, na verdade, que é alguém que nos anos 70 e nos anos 60 foi torturada com requintes de crueldades, porque a gente sabe que a tortura no Brasil não tinha nada de branda. Colocada em pianola, torturada psicologicamente, fisicamente. E aí ela vê o país mudar e ela vê a oportunidade de poder falar livremente. Até que, 50 anos depois, ela não pode mais falar livremente de novo. Ela volta a ser perseguida e faltam só colocar ela de novo numa salinha do DOPS. Eu acho absolutamente lamentável e eu acho que o brasileiro fala tanto de autoritarismo, mas como vendo algo de longe e não consegue perceber o próprio. A Miriam Leitão é mais uma vítima do autoritarismo e de um autoritarismo disfarçado de democracia. Não é democracia silenciar uma voz, não é democracia ameaçar jogar ovo, não é democracia ameaçar a vida de alguém. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Eu sinto muito, Miriam Leitão, por isso tudo. Tá aqui minha solidariedade. A gente sempre frisa, né, que o conservadorismo ele pretende preservar as conquistas da humanidade, e entre elas os direitos e garantias fundamentais como a liberdade de expressão, como bem trouxe aqui o Fefito. No plano das ideias, né, no ambiente democrático, você não cala o seu adversário, você não silencia ele. Você debate e vence ele com a força dos seus argumentos. Fora isso, o mercado, ele já oferece alternativas para que as pessoas manifestem o seu descontentamento e produzam um efeito prático, se esse for o desejo delas. Então, elas podem boicotar os livros e as palestras da Miriam Leitão, elas podem deixar de assistir, de assinar a Globo News, elas podem, inclusive, criticar o trabalho dela e as suas posições políticas nas redes sociais. Agora, cruzar essa linha, ultrapassar essa fronteira, né, de ameaça física e intimidação, isso tem que ser reprovado, e por isso a nossa solidariedade aí a Miriam. Uma palestra gratuita, né, Edgar? Quer dizer, vai lá quem quer ouvir a Miriam, ouvir o Sérgio Abranches, ouvir o que eles têm a dizer sobre os livros. Então é um ato de ignorância, não só contra os dois, mas contra a arte, contra a educação. De desconhecimento da literatura, né? Que é um espaço aberto para o livre debate. País, que é muito triste a gente ter que falar sobre isso mesmo. Assim. Sim, eu sinto que a gente está concordando aí com a ideia dessa atrocidade. E vi manifestações, Edgar, nas redes sociais também, de pessoas da esquerda, dizendo assim: olha aí a Miriam, que tanto criticou a ex-presidente Dilma, criticou a esquerda, agora sendo vítima do outro lado. Exato. Quer dizer, culpando a vítima, Exato. Né, por um ato como esse. Quer dizer, a Miriam não tem que criticar ou elogiar tal grupo ou tal pessoa porque ela pensa de uma determinada forma. São as convicções dela. Mas isso a gente sente na pele, hein, Vini? Todo dia aqui, hein? Falando. Quem me dera, né? Ter o brilho e o talento e a história, a trajetória da própria Miriam Leitão. Mas a gente é xingado aqui de tudo quanto é lado. Onde a razão fica esquecida, a ignorância prospera. Eu penso o seguinte:
isso é emblemático o que acontece, né? O que aconteceu com a Miriam Leitão e com o Sérgio Abranches, o sociólogo, que também teve sua participação preterida ali por uma manifestação truculenta. Eu acho que tudo vem de inspiração e vem de incentivo, né? Quando você tem uma questão velada revestida de um ar democrático, mas que no fundo guarda uma autoridade, um extremismo, você está aí vivendo momentos em que devemos ter cuidado com as coisas e devemos lutar até a última possibilidade para que essa democracia seja preservada, ou pelo menos o que resta dela para a gente aqui. E o Vini, Edgar, ele falou de setores mais radicalizados da esquerda, mas também é lamentável ver setores da direita de alguma forma repercutindo isso em celebração, até porque os dois principais ícones da direita internacional, que seria o canadense Jordan Peterson, psicólogo clínico, e o Ben Shapiro, eles sofrem desse mesmo mal, de não poder discursar em universidade, de ser perseguidos aí pela militância progressista, onde eles tentam falar, eles são calados muitas vezes. A gente teve aquele episódio do Brasil Paralelo. Imagina, né? Isso no Canadá, né? Imagina que a gente está caminhando no nosso processo em universidade, juvenil, né? Democrático, ainda em universidades, âmbitos... E o exemplo do Brasil Paralelo, que eu lembrei agora também, né? Teve o seu filme censurado em sala de exibição, em cinema. Isso daí é retroceder muito, né, no ambiente democrático. E outra, o mais lamentável é que você vê esse extremismo muitas vezes ser externado por autoridades, né, por quem detém o poder e quem é o governo de turno, que muitas vezes expressa posições controversas, radicais, e que inspira esses seguidores extremistas e radicais a partirem para ações truculentas, antidemocráticas, como essa que a gente está vendo. É lamentável o que a gente vê acontecer nesse episódio, não só de Jaraguá do Sul, nessa 13ª feira que o Vini trouxe pra gente, mas também ali manifestações truculentas na Flip, que já foram faladas aqui, né, a questão, até ir no... Gozado, né? Os conservadores, né, que se utilizam do hino como esse emblema que deveria ser de todos, né? Fizeram um remix com o hino. Eu não sei se vocês ouviram um remix do hino, eu não tinha escutado. Tamanha criatividade dessa galera em remixar o hino nacional. É lamentável. Vamos que vamos. Vamos seguir aqui com outro destaque na política. Na Argentina, o presidente Jair Bolsonaro disse que embaixadores do Brasil nos Estados Unidos fazem nada desde 2013. A reportagem é da nossa colega Vitória Abel. Solta pra gente, Murilo. Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai assinaram um acordo nesta quarta-feira para o fim do roaming internacional entre países do Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com líderes dos países sul-americanos na cúpula de chefes de Estado do Mercosul, em Santa Fé, na Argentina. O roaming internacional é a cobrança de custos adicionais feita pelas operadoras telefônicas quando ligações ou dados de internet são utilizados fora do país. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, avaliou o acordo como um exemplo de benefício que o Mercosul pode trazer para o cidadão comum. O fim da cobrança extra de roaming, né, para celulares, quem vai viajar agora entre os países do Mercosul não vai pagar tarifas extras aí para uso do celular, por exemplo, que é uma coisa que faz diferença para toda a população. A decisão, no entanto, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Durante a cúpula, o Brasil assumiu o comando rotativo do Mercosul pelos próximos 6 meses. Jair Bolsonaro defendeu um bloco econômico mais enxuto e dinâmico. Não queremos a América do Sul uma pátria grande. Queremos que cada país seja autônomo, seja democrático e que o seu país, que cada país seja grande. O presidente ainda assumiu que tinha um discurso de afastamento do Mercosul logo após as eleições, afirmando que o bloco antes tinha um viés ideológico à esquerda e que agora houve um redirecionamento do Mercosul para objetivos econômicos. O presidente também afirmou que todos os países do bloco assumiram um compromisso de encontrar uma solução para a crise da Venezuela. Tá aí a reportagem da Vitória Abel. Vamos lá falar sobre isso, Caio. Me corrigindo aqui antes, eu fui generoso, não foi de 2013 que ele falou, desde 2003, o comentário do presidente Jair Bolsonaro.
Pois é, né? E isso vem na esteira das declarações do presidente e também dos ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito da nomeação, né, do Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Né? Você acha que o STF pode barrar essa indicação aí? Alegando inconstitucionalidade. O STF pode tudo, né? Eles têm uma interpretação sempre muito criativa. Agora, a gente tinha trazido aqui pro ouvinte da PAN todo o arcabouço jurídico que orienta o nosso direito nessa questão do nepotismo, né? Que nada mais é que o favorecimento de parentes em detrimento de outras pessoas mais qualificadas, né? Isso é evidente no teu pensamento? Sim, nesse caso sim. Só que olha mesmo que tecnicamente não, porque tem ali uma brecha, porque é uma indicação política, mas não dá para dissociar. Mas isso é uma brecha casuísta e que não faz o menor sentido, porque eu estou com o texto da súmula aqui, é o único texto legal que eu vou repetir para o ouvinte, que é o seguinte, olha só, súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta até o 3º grau para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, viola a Constituição Federal. E aí a brecha é que, numa decisão que deveria pacificar a jurisprudência, eles começaram a falar, a partir de 2008, se eu não me engano, que esse texto da súmula, ele não especificou se cargos de natureza política se enquadram. Olha isso. Como se você precisasse ser, vamos dizer assim, exaustivo, né, no texto, afinal de contas é uma súmula, né? É como se fosse um verbete. E aí isso gerou divergência entre as turmas do Supremo, né? Vamos lembrar que o Supremo são 11 ministros, um presidente, 2 turmas de 5. A primeira e a segunda. A segunda turma é aquela turma famosa, que tinha aquela escalação de latão, né? Que é Gilmar Mendes, Lewandowski e Dias Toffoli, que agora virou presidente. E aí, por causa da divergência entre a primeira e a segunda turma, não está pautado ainda um recurso de repercussão geral para pacificar isso, porque qual foi a decisão da segunda turma? Eles permitiram a nomeação de parentes, né, de autoridades para cargos políticos, no caso de uma prefeita que nomeou o marido secretário. Então a discussão aqui é justamente essa: o cargo de embaixador é um cargo político ou não? No caso do presidente, está mostrando que sim, né? Quando deveria ser um cargo técnico, né? Porque o embaixador, o diplomata, ele é o Estado. Sim. E a figura, vamos lá, para não falar das outras coisas e qualificações que eu acho que carecem na figura do Eduardo, que é um político nitidamente ideológico, é um cara de orientações e ações belicosas, ele é um cara beligerante. Gente, você só vê os vídeos dele falando inglês que estão circulando na internet. Então, mas merece um embaixador que fale melhor. Não, mas fora a questão da qualificação, Vini, em detrimento dos que estão lá no Rio Branco se esforçando e aprimorando conhecimento para representar o Estado brasileiro, né? Quando você tem uma indicação política de um filho aí que denota totalmente o nepotismo e tal, fora todas as desabilidades, ou falta de habilidade do nome do Eduardo, ele não é o Estado, ele é nitidamente até então uma figura que se fez politicamente com embates ideológicos, né? E também tem o fato de desapontar os eleitores, os milhões de eleitores que votaram nele, gente. Elegeram ele para um cargo. Acho que 1 milhão e 800. Dos mais votados. Acho que foi o mais votado da história. E aí, tudo bem abandonar? Você que votou no Eduardo, e aí? Está satisfeito com essa possibilidade de mudança? Tem uma questão aqui que é importante, Edgar, porque assim, como eu disse, esse é um recurso de repercussão geral. Essa decisão, ela tem implicações sérias. Assim, ao contrário de vocês, eu não questiono tanto assim as qualificações do Eduardo, até porque dentro da dinâmica que é a administração Trump e de como ele valoriza esse intercâmbio de filhos, isso pode nivelando realmente. Mas isso pode até favorecer o Brasil, mas não é esse o ponto. É que para autorizar essa nomeação, o Supremo vai tomar uma decisão que implica que em toda administração pública, né, autoridades possam nomear parentes. E é ruim, o nepotismo, ele ataca frontalmente a meritocracia. Então, eu como um conservador, que tem esses valores aí de liberdade, de prezar pelo esforço e pelo mérito das pessoas, isso para mim é uma afronta. E esse tipo de coisa, esse modelo igualzinho esse que está acontecendo, o pai presidente indica filho para um cargo estratégico dentro da diplomacia, dentro da embaixada, acontece onde?
ditaduras árabes. Por exemplo, em democracias, tô tentando lembrar aqui, se alguém lembrar de algum caso, a gente pode até colocar aqui na discussão, mas só acontece em regimes ditatoriais, gente. Não vale a pena, vai abrir a porteira para uma série de nomeações que vai atrapalhar a eficiência da gestão pública no Brasil. Isso aí. 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Bora lá, seguindo com o Morning dessa quinta-feira. Vini, como é que foi o primeiro dia? Vini! Como é que foi o primeiro dia aí de testes para ocultar os likes do Instagram? Incomodou muita gente. Como é que você tá, Ed? Você tá bem? Tô de depois dessa boa. decisão do Insta, De né? boa. De tirar os likes. Você conseguiu dormir direito? Eu acho que isso é tudo como é que se diz? Uma teoria da conspiração, porque não querem calar a voz dissonante. Isso, exatamente. Dos influenciadores independentes. Querem calar o antissistema. Exato. Nós vamos mostrar uma opinião parecida com essa daqui a pouco, viu, Edgar? Mas vamos para a notícia do Instagram aí, que ontem pegou todo mundo de surpresa e adotaram um método que eles já tinham feito no Canadá como teste, apesar que eles não divulgam quais foram os resultados deste teste, mas agora eles expandiram aqui para o Brasil, que é um mercado muito grande também do Instagram, de ocultar os likes, Edgar. Você vai conseguir ainda, entrando no seu Instagram, poder fazer a curtida lá na foto das pessoas que você segue, das pessoas que você gosta, das fotos que você curte. Porém, os dados, né, os números serão ocultados. Apenas a pessoa que postou a foto vai ter esse acesso. Quem está te seguindo não vai poder ter mais. Com isso, o Instagram espera um ambiente menos tóxico, menos competitivo entre os seus usuários e que eles tenham o foco ao publicar um conteúdo na foto e na história em si e não em busca por esses likes, por essas curtidas. Então, essa medida é vista como uma medida de saúde pública para diminuir um pouco a ansiedade, a depressão dessa galera que posta uma foto e fica esperando lá 50 mil likes, às vezes em 10, 15, porque isso é um fenômeno que, pasmem vocês, existe e muito. E que perpassa as redes sociais, né? Não só o Instagram. Eu Exatamente. poderia chamar, Vini, essa decisão de uma decisão anti-efeito Black Mirror, assim, lembra aquele episódio que a pessoa vai em busca do like e vive em função dele? Eu discordo porque vai continuar sendo Black Mirror, sabe por quê? As pessoas vão ficar tendo acesso à própria quantidade de likes, elas vão publicar em seus stories e vai continuar sendo aberta a quantidade de likes, elas só vão burlar isso. Aliás, no Instagram pela web, você ainda consegue ver quantos likes tem cada foto. Então, isso. Lembrando que assim, é uma medida paliativa ainda do Instagram, não resolve tudo, como o Fefito bem lembrou. Inclusive, se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, eu sugiro que você entre no blog do nosso companheiro de trabalho aqui, o Carlos Aros, o Tech News, na Jovem Pan. Tem um texto muito bacana lá sobre isso e tem um material que ele fez hoje para o Jornal da Manhã. Se você quiser entrar também no canal do YouTube da Jovem Pan News, você vai encontrar lá uma sonora do psicólogo o Cristiano Nabuco, que diz que existem sim estudos e pesquisas nesta área que mostra que essas pessoas que se utilizam das redes sociais para angariar likes, elas têm mais chances de terem depressão. E, Edgar, o grupo de meninas adolescentes é um grupo até que, nessas pesquisas, é visto como um grupo propenso ao suicídio. Sim, teve um caso, né, agora, isso, recente até. Você tem relação com isso, mas enfim, de uma youtuber, né, que se suicidou, Então, e muito em decorrência dessa coisa, né, de você querer ter muitos likes, querer ter muitos seguidores, enfim, todos esses fenômenos que as redes sociais impõem nos dias de hoje. Quem gostou muito dessa medida, Edgar, foram os influenciadores digitais, os mais influentes hoje em dia no Brasil. Eu vou botar aqui alguma opinião deles para vocês verem, quem nos acompanha por imagens, vê aí os tweets. Por exemplo, o Carlinhos Maia, o tão polêmico Carlinhos Maia, que o Fefito adora falar do Carlinhos Maia, escreveu o seguinte: eu, como influenciador, achei ótimo tirar os likes e visualizações. As pessoas estão adoecendo por números, buscando cada vez mais destruir os outros para conseguir likes nos comentários. Achei fantástico. Beleza, Carlinhos Maia, mas foi você que estava divulgando os números da sua live de casamento. Ué, verdade. E comemorando que foi a mais assistida e tudo mais. A gente vai falar daqui a pouco. Isso não necessariamente também, colabora com a né? saúde mental de quem estava assistindo também. O Felipe Neto escreveu o seguinte, Edgar: sou defensor do fim do like no Instagram.
a rede social mais falsa e propagadora de mentiras da história da internet. Fotos manipuladas, ideal de vida perfeita, tudo isso em busca de apenas likes. Talvez agora comecemos a ver a verdade. Menos Facetune, mais vida real. E o Felipe Castanhari também foi nesse sentido, comemorando. Viva o fim do like! Já vi muitos se frustrando simplesmente por não ter um número X de likes em determinada foto, e isso faz mal. Não vendo o número de likes, temos uma coisa a menos para se comparar com os outros e de quebra ainda reparamos mais no conteúdo e menos em um número. Antes da gente mostrar outras opiniões agora no sentido contrário, vocês querem comentar nesse sentido dos influenciadores Vai que lá, Fefito. hoje já tem, né, essa carreira consolidada e muito em virtude do que conseguiram com seguidores e com Eu likes acho que e pra agora eles ainda tá maravilhoso, porque eles vão continuar... O trabalho do influenciador, ele é passado pra marca como números. Então, assim, quando você trabalha com a marca, as marcas devem estar preocupadas e etc, mas não tanto. Quando você trabalha com a marca, quando você faz a ação, você dias depois passa pra marca quantas visualizações teve seu story, quantos likes teve. Então, os números vão continuar sendo divulgados. Para esses influenciadores, não muda nada. O que eu acho que a gente tem que pensar é com o cidadão médio mesmo, com a plebe ali, que vai continuar se comparando com essas pessoas. E a gente espera que as pessoas tenham o mínimo de noção ao não ficar divulgando, já que elas estão curtindo tanto, o número de likes que elas têm nas fotos, para não humilhar os outros e tudo mais. Porque, de fato, a depressão por causa de redes sociais é uma doença desses tempos atuais. Agora, existe uma percepção também, Fefito, de influenciadores, né, da relação de influenciadores com marcas e eventos, projetos, a busca pela aferição do que é orgânico, né, do que cresce organicamente dentro da mídia digital. Tem né? ferramentas que conseguem fazer isso, vem inclusive quantos seguidores são verdadeiros, quantos são falsos e tudo mais. Isso vai continuar existindo, não vai mudar muito para as marcas, não. Acho que o que vai acontecer é que as marcas vão estabelecer relações mais íntimas, mais de próximas afinidade com exatamente, nome porque e produto, agora marca. é menos sobre like, mais sobre a imagem que o influenciador transmite e alia a marca. Eu acho positivíssimo que o número de likes tenha acabado. Fefito, como é que tá a nossa... Deixa eu mostrar Querem aqui, falar Edgar. mais? Não, deixa eu mostrar as opiniões contrárias. Vai lá, tivemos desculpa, também vai lá. as opiniões contrárias sobre este sistema aí que o Instagram ocultou. Por exemplo, a nossa querida deputada Carla Zambelli foi de uma sensibilidade incrível. Disse o seguinte: e o Instagram sumiu mesmo com o número de likes. Tudo para a gorda feminista peluda do cabelo roxo não ficar deprimida ao ver o desempenho da coleguinha na rede. É assim que as redes sociais afundam. A sociedade está afundando por causa de opiniões como essa, Carla Zambelli. Aliás, que eu acho que você disse que você é cristã, né? Grande exemplo de amor cristão e empatia por aí. E aí tivemos um caso, Edgar, de autoestima. Qual foi, de uma Vini? pessoa que está achando que esta medida do Instagram foi feita para ir contra o sistema em que ela está. Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, disse o seguinte: 02. Confere que o Instagram não mostra mais o número de curtidas numa postagem? Empresa privada, ok. Se isso for real, saiba que o intuito é barrar o crescimento dos que pensam de forma independente, ou seja, aqueles que estão rompendo o sistema. Quem raciocina sabe o que isso significa. E aí, Edgar, criou-se uma grande treta, porque sabe quem respondeu Carlos Bolsonaro? Quem? Marcelo D2. Marcelo D2 respondeu o seguinte: rompendo o sistema, você e sua família são o sistema e o pior do que ele pode representar. Aí Carlos Bolsonaro não deixou barato. Olha aí o tipo que incomodamos, gargalhou e disse: a certeza só aumenta. Aí o Marcelo D2 respondeu: cara, se cuida, tu sabe que quando a merda estourar pra cima da tua familícia, você vai ser o primeiro que eles vão dedurar. Aí o Carlos Bolsonaro respondeu ao D2: tá fumando estrume de quê, vagabundo? Olha só que treta maravilhosa, né? Aí o Marcelo D2 disse: tudo bem, depois não diz
que eu não avisei. E nessa... Bom, eu não sei, é o registro do momento, né? Mas pelo nosso tema aqui. Volta aí, por favor, Murilo. Pelo embate, disputa de likes ali, ó. Tem 20 mil curtidas no primeiro do Marcelo, 4.900 no do Carlos, depois 11.700 no do Marcelo, 6.300 no Carlos e, por fim, 8.900 do Marcelo. O D2 ganhou essa peleja de likes aí, hein? Ganhou. E você sabe que é o mais louco? A gente vê uma empresa se preocupando, e uma empresa privada se preocupando com a saúde mental de seus usuários, e aí conseguem politizar até isso. Mas curioso é que essa galera que tá politizando é a galera que não tem ideologia, não é mesmo? É a galera que tá de boa, só tá querendo o bem dos outros. Chamar a outra de gorda e feia, tá tudo certo. É algo muito legal e destituído de ideologia, inclusive um belo papelão pra uma deputada, não é mesmo? Um vereador bater boca com alguém perguntando se ele fuma estrume também é um super papelão. Pelo amor de Deus, né, gente? Se houvesse uma preocupação genuína com o bem-estar dos eleitores que, aliás, usam essas redes sociais, esse chorume aí não ia estar acontecendo. Onde essa galera tava, hein, Fefito? Nossa, tava escondido. Aí veio o WhatsApp e o Facebook, acabou com o freio social porque os bizarros se acharam. Posso fazer algumas observações? Só pelo esporte de enriquecer o debate. Sobre o Carlos Bolsonaro é bem pontual, assim. A tese dele de manipulação da mídia, das redes sociais, ela faz sentido, porque sem o feedback dos likes, o público ele não consegue julgar se um conteúdo é popular ou não, e ele fica mais sujeito a intervenção da própria plataforma naquilo que ele vai assistir. É aquilo que a gente já debateu aqui, por exemplo, citando o caso do YouTube, que tem determinados publicadores que têm os seus vídeos desmonetizados, né? E algumas palavras-chave e alguns publicadores de conteúdo que simplesmente são excluídos da lista do trending, né, do em alta, simplesmente por serem quem são. Né? Isso acontece bastante. E é também importante lembrar que o homem ele é um ser gregário. Então, ele considera, sim, a opinião das pessoas e da maioria das pessoas para assisti-lo na formação da sua própria opinião. Né? Inclusive, a formação de maiorias é um dos fatores que define uma democracia. Mas isso, em relação ao comentário do Carlos e ao bate-boca com o D2, aí não tem nem o que falar. Mas... falando sobre a iniciativa do Instagram em si, essa iniciativa ela é um retrato da pós-modernidade e o seu impacto negativo na sociedade, em especial das novas gerações. Porque você tem uma massa de jovens hipersensíveis que padecem daquele vitimismo estrutural. Então, eu estou ansioso e deprimido por causa de uma externalidade, nesse caso aqui, aprovação social. Ou desaprovação social. E vamos comparar as gerações. Há um século, a gente tinha jovens voltando do fronte da Primeira Guerra Mundial. Você tem os veteranos da Segunda Guerra Mundial e as suas esposas, inclusive, né? Os veteranos expostos à crueldade do nazifascismo voltam para a América e constituem o que a gente chama de geração de ouro. E agora, olha a situação da nossa juventude, né? Você tem uma empresa que, numa atitude paternalista, infantiliza os usuários ao estipular que eles não têm maturidade nem para lidar com a sua própria popularidade. Então, assim, é um sinal dos tempos de que a gente está formando aí uma massa de pessoas com caráter muito débil, né? Vamos lembrar que a dor, o sofrimento, o enfrentamento da vida, eles forjam caráteres mais fortes, né? Eu contribuiria para esse debate aqui puxando a luz para uma seguinte observação. As redes sociais, elas geram uma ilusão, elas geram uma questão ilusória com relação à popularidade, com relação à importância de conteúdo, que é um sinal dos tempos. Como é que você vai lidar e combater esse tipo de resultado, digamos, de sintoma na sociedade moderna? Talvez o exercício do Instagram se revele inócuo, talvez não dê em nada, eles voltem a publicar os likes, tal. Acho que a formação de caráter, a formação de segurança e você formar cidadãos não mimados, esse tipo de atributo e de qualidade ela reside em outro lugar, reside numa formação sólida, familiar, reside num diálogo sólido. Sim, isso daí é só um sintoma. Com pessoas que você admira e que tem conhecimento, né? E você se forma a partir daquilo que você vai juntando de conteúdo de um meio, de uma pessoa, de
de um livro, de um estudo que você fez. Agora, a gente deve saber também que esses números, esses hipernúmeros, são hiperbombados de maneira muito artificial. Pô, você é marketing, trabalha com marketing digital em campanha política, Caio. Você sabe que esses números são manipuláveis, essas ações automatizadas de robôs, quer dizer, isso tudo gera uma ilusão e uma grande mentira. E aí sim, eu acho que tem uma doença das pessoas se tornarem dependentes disso. Agora, não dá para depositar credibilidade em nenhum agente político simplesmente pelo que ele posta nas redes sociais. Você tem que ter um filtro ali, e isso é baseado muito no que você forma de conhecimento dentro de você, do que você busca de conhecimento para fazer esse julgamento e passar por essa peneira fina do que é o teu julgo com relação a essas pessoas públicas que estão ali se fazendo das mídias sociais, se fazendo dessas ferramentas digitais dentro do meio político. Quer dizer, vamos olhar as ações de verdade. O que esse cara está fazendo? O que esse cara fez na política? Quais foram as ações que se transformaram em benefícios dentro da carreira política dessa figura? Aí sim tá a verdade. Agora, 11h23, a gente segue aqui agora, Fefito, para falar do quê? Do cinema, da telona, meu querido. Boa. Temos um grande filme estreando e eu com certeza vou assistir. Temos sim. Que gostosura de ver essa música, não é mesmo? Esse final de semana a gente tem até outras estreias no cinema, como é o caso do filme do Fatiaquim, um documentário sobre o Palace 2, mas todo mundo só quer saber de O Rei Leão, que vai dominar as salas de cinema. De quem é essa fala aqui, Fefito? A vida não é justa, não é? Olha! Brincadeira! Vi muito com os meus filhos esse filme. Maravilhoso, gente. Pois olha, Mufasa, Scar, que era na voz de Jeremy Irons, inclusive, na dublagem original. Essa fala é a hora que ele pisa no rabo do ratinho, eu acho, né? Na caverna ali, pega o ratinho e fala... Temos um Disney maníaco aqui no Morning, não é mesmo? Essas ratazanas! Olha só, na dublagem original, da dublagem original só volta o James Earl Jones como o Mufasa, mas os novos dubladores americanos chamam muita atenção porque tem Beyoncé, Seth Rogen, Billie Eilish e uma galera super legal no elenco de O Rei Leão. Entre os brasileiros temos Isa e Ícaro Silva, Robson Nunes também, que também arrasam aqui. O Rei Leão estreia essa quinta-feira, estreia hoje, já pode ver nos cinemas. Eu vou. Basicamente fazendo um frame a frame do desenho, só que digitalizado. A gente vê agora tudo de verdadona aparecendo, assim, né? Tudo tem um realismo gigantesco. Parece que eu tô assistindo National Geographic. Parece que você tá vendo K9, aquele filme do cachorro detetive. Mas o Rei Leão chega agora basicamente envolto a muitas críticas, porque há quem afirme que o filme, quem já viu lá nos Estados Unidos, que o filme é frio, que o filme basicamente copia o desenho, então falta certa emoção. Outras pessoas não, estão amando mas o filme desenho é loucamente. emocionante, Fefito. Eu acho também, já vi muitas vezes, chorei todas elas. Essa galera, não sei não, vou conferir. Esse desafio é muito difícil, né? Você superar o desenho, né? Porque o desenho está consolidado, já é um clássico, né? O Aladdin, por exemplo, eu assisti, achei bacana até, mas fica muito longe daquela sensibilidade que o desenho passa. Só que nesse caso é só fofuras, né? Só bichinhos. A direção é do Jon Favreau. Pra quem não sabe, Jon Favreau é quem deu início aos filmes da Marvel. Ele dirigiu os 2 primeiros filmes do Homem de Ferro. Ele tem um personagem, inclusive, nos filmes do universo Marvel, que era o mordomo do Homem de Ferro. Tem ainda o Donald Glover como o Simba, quando crescido. E é isso. Vamos esperar as reações, porque certamente vai bombar. Brasileiro ama o Rei Leão, eu estou incluso. Será que o perfil do filme no Instagram, se é que tem, recebeu muitos likes? Não sabemos mais isso agora. Como é que tá a nossa hashtag aí? Troca o like, expor. Olha, a nossa hashtag está bombando, estamos em 4º lugar no Trending Topics, beleza. Vocês arrasaram. Vocês têm muitos likes para trocar. Hoje estamos com o tempo um pouco corrido, então não vai dar para ler os 4 tweets sensacionais de vocês que eu separei aqui, mas em breve divulgo o vencedor, entre em contato com o vencedor aí por inbox no Twitter. Aproveitar o da Pena que passou aqui pra dar a hora certa pro nosso ouvinte. Vamos lá, gostou? Vai no filme hoje? Evidente. Falou. Vou vai relaxar um pouco, vai né? levar o Joelzinho? Levar o Joel, porque aqui o clima tá feio, hein, velho? 11h26, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan.
Não temos tempo pra mais nada. O Morning Show vai acabando o programa. Falo pra caramba. Amanhã a gente volta da pena. Você vai continuar sintonizando, né? Evidente. Valeu, é isso. Vamos sextar. É isso aí. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. A gente retoma a programação da Jovem Pan amanhã, a partir das 10 da manhã. Cuidem-se. Até mais. Tchau. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.